Bom, gente, então, na esteira das comemorações, né, é difícil falar isso, né, comemoração, uma época tão triste. Olha, é assim, é triste por conta do contexto que nós estamos vivendo na sociedade, né? Então, as pessoas sentindo muito forte esse receio, né, de perderem entes queridos de maneira triste, né? A pessoa sufocar, enfim. A crise econômica que avassala o mundo inteiro, o mundo vai ter um crescimento, um decrescimento médio entre 5% e 10%. Nós temos milhares de navios petroleiros parados nos oceanos, porque não está tendo consumo. A economia mundial, ela sentiu um baque. Esse mundial se estabeleceu nos países, no Brasil não é diferente. Então, triste, porque conhecemos pessoas que tinham acabado de abrir o seu negócio, anos guardando dinheiro para montar seu negócio, e já estão fechando ele, né? Porque não conseguem manter as despesas nesse período em que, para além de decisões de fechar ou deixar aberto, as pessoas não estão consumindo. As pessoas estão com medo do que vai vir daqui um mês, 2 meses. Então não estão consumindo o básico, que é comida e medicação. É um momento muito triste nesse sentido, mas de muita reflexão. Muita reflexão. E é o que nós pretendemos conversar hoje, sobre o Espiritismo como consolador prometido por Jesus, o consolador de Deus, para que a gente reflita sobre as dificuldades que a vida está nos trazendo, nos trouxe até aqui, está nos trazendo, e as possibilidades que a vida tem para que nós avancemos, que nós passemos por esse momento, que nós continuemos vivos, né? Esse é o nosso desejo, que nós continuemos ainda encarnados, para contribuir com a construção, aí sim, de um mundo melhor a partir de que nós superarmos, do momento que nós superarmos essa dificuldade. A ciência está trabalhando a todo vapor. Milhares de cientistas não dormem, viram noite, reproduzem experimentos, reproduzem as técnicas, métodos em laboratórios. Voluntários do mundo todo estão se contaminando, na verdade, se colocando como possíveis contaminados para testarem vacinas. Não tem aquele prazo de 2 anos, né, para saber se foi contaminado ou foi exposto no ambiente comum, não. Já estão sendo tomando a vacina e deixando se expondo à contaminação para poder, o mais rápido possível, descobrirem essa vacina que vai possibilitar que o nosso planeta continue, né? Nós, seres humanos, continuemos as nossas vidas da melhor maneira possível. Então, assim, vai passar. Mas que esse ano seja um ano de modificação profunda dos seres humanos, modificação profunda dos indivíduos, né? Que a gente entenda que a coletividade, que essas pessoas não estão longe da gente, essas 1.200 famílias, gente. Há 2 meses atrás, quando chegavam os números da Itália, morreram 700 pessoas. Nós ficávamos aqui, meu Deus, 700 pessoas na Itália, olha, 600 na Espanha, ai meu Deus, olha a Inglaterra, não sei quanto. Aí os Estados Unidos chegou a ter um dia 4.000 e poucas mortes. Nós ficamos assim, meu Deus, o que está acontecendo? Porque todas as outras desencarnes continuam a acontecer. E hoje nós tivemos essa notícia. Então é impossível que nós não nos condoamos com isso. Que a gente não abrace mais forte nossos filhos, as pessoas que a gente ama, nossos pais. Não é possível que a gente ainda queira buscar a discussão, a briga, e não o consenso, e não o caminho do entendimento, e não um discurso de paz. Não é possível que no meio dessa tristeza que assola o Brasil por causa de doença, por causa de crise econômica, nós não reflitamos sobre o nosso papel no planeta. E é dessa maneira que a gente quer começar a nossa
reflexão de hoje, né? Dizendo obrigado, Deus, por diante de tantos irmãos que retornam ao plano espiritual, o Senhor ter permitido que nós aqui ainda estejamos com as nossas famílias, estejamos com as possibilidades que podemos ter, né, de ainda estarmos vivos. Então, nossa prece hoje é de agradecimento por ainda estarmos aqui. Ao mesmo tempo, é uma prece de solicitação, é uma prece de intercessão por todas as famílias que nesse momento estão sofrendo ou que sofreram nos últimos dias a partir dos seus entes queridos, quaisquer que seja o desencarne. Hoje, famílias choram no planeta inteiro e é por eles que nós pedimos intercessão, nós pedimos amparo, para que eles sigam em frente com a saudade benéfica dos que já se foram. As pessoas que estão acamadas, internadas, sofrendo das mais diversas doenças, para essas também é a nossa prece de hoje. Para aqueles que estão nos hospitais, internados, a eles o nosso desejo de recuperação. Bom, por que o Espiritismo é tão consolador? Então, grosso modo, eu poderia dizer rapidamente assim, porque ele traz para nós uma inovação. A doutrina, ela inovou há cerca de 200 anos atrás, né? 1850, 170 anos, mais ou menos. Ela inovou quando trouxe para a lógica da fé religiosa a máxima da lei da justiça por meio da lei de reencarnação. A lei de ação e reação, de causa e efeito, que é o gatilho das chamadas leis reencarnacionistas. É verdade que a reencarnação já existia há muito tempo em outras religiões, mas pela primeira vez nós vimos um discurso que dizia que todos nós poderíamos ir, voltar, tendo a oportunidade de corrigir, de melhorar, de avançar, tal qual a lei preconizou Allan Kardec. O Espiritismo, ele é extremamente consolador porque ele nos fez entender aquela palavra do Cristo quando ele disse: não vos deixarei a sós, estarei convosco até o último dos dias. O Espiritismo veio reafirmar o cristianismo primitivo, o cristianismo do fazer o bem sem grandes pompas, sem grandes templos, mas a partir do templo que Jesus falava. Esse é o templo, o corpo humano. E para além disso, a doutrina espírita ela é confortadora, ela é consoladora, porque ela nos dá fundamento, argumento para entender que a vida futura ela existe, que aqueles que ora se ausentam da seara física estarão nos planos espirituais, sendo socorridos, se melhorando, se tratando, estudando, trabalhando, preparando para continuar as suas existências. E de lá continuarão a cuidar de nós sempre, quando tiverem essas permissões e quando estiverem preparados para continuar nos ajudando. A nossa amiga Genaína, que hoje, teve o desencarne, de ontem para hoje, o desencarne do seu sogro, pai do Demir. Então, para vocês terem uma ideia de que, se não é a consolação que o Espiritismo nos propõe, de que a vida continua. A máquina cessa, mas a essência que faz a boca abrir, que faz as expressões acontecerem, que emite ideias, que emite argumentos, essa essência, continua viva, infinitamente. Jesus prometeu esse Consolador.
Lá no Evangelho de João, Jesus registrou a seguinte promessa: se me amais, guardai meus mandamentos, e rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Olha que legal. Jesus, quando falou essa máxima, durante muito tempo achava-se que era ele que iria retornar, né? Tem algumas religiões cristãs, religiões irmãs cristãs, que ainda defendem, né, que o Consolador retornará. É a volta de Jesus, é o retorno de Jesus à Terra para, né, propor aquela história do julgamento e tal. Nós não acreditamos nisso. Jesus nunca se afastou, sempre esteve por aqui. Ele é o nosso governador, né, o governador do planeta, é o administrador do planeta Terra. E o Consolador que ele prometeu era o entendimento de que a vida, essa vida que nós tanto nos apegamos a ela com toda força, né? Essa vida, ela não acaba aqui. O Consolador é a ideia de que nós permanecemos vivos para sempre agora. Despidos da carne, mas vivos enquanto essência. E ele continuou dizendo assim: o Espírito de verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, vocês vão conhecê-lo, porque ficará convosco e estará entre vós. Então, para nós espíritas, a codificação que Kardec realizou, essa dádiva que é o Pentateuco kardeciano, e depois todas as obras científicas, não é? Discursivas das mais diversas matizes, romances, obras filosóficas, elas são o Consolador prometido. É o Consolador prometido porque ele não nos deixa dúvidas. O Consolador prometido porque no Espiritismo não há pergunta sem resposta. Não há. Talvez eu não saiba. Eu, espírita, que não tenho tanto conhecimento assim. Mas, se lá a gente se dedicar, estudar, pesquisar, buscar, nós vamos encontrar a resposta para as nossas dúvidas, quaisquer que sejam elas. No Espiritismo, nós não temos aquela resposta pronta de dizer assim, em determinado momento, quando a gente não consiga mais achar a resposta, apareça aquela resposta assim: olha, isso aí é porque Deus quer, não se discute. No Espiritismo isso não acontece. O Espiritismo vai permitir que a gente tenha a resposta. Mas até para assuntos, vamos dizer assim, contemporâneos, que não estão presentes no Pentateuco kardeciano, não está presente no Evangelho, no Livro dos Espíritos, na Gênese, no Livro dos Médiuns e no Céu e no Inferno. Tem assuntos que são bem contemporâneos que não estão lá no Pentateuco. Mas a doutrina, que ela é dinâmica, ela está sempre se melhorando. Kardec falou, a doutrina espírita não está pronta e acabada. Olha só que legal, o tanto que a doutrina é maravilhosa. Ela não se resume ao Pentateuco e ali não está assim, olha, é aqui que está todos os dogmas pronto e fechado. Não, Kardec lá deixou claro, muito mais haverá de ser construído. Para cada época, novas explicações. O que não muda de jeito nenhum, não muda nunca, é as seguintes legislações universais: a lei de reencarnação, a lei da justiça, da causa e efeito, da ação e reação. Essas são leis imutáveis, né? A justiça divina, que permite que nós, depois de criados, nós que vamos conduzir nossos destinos. Às vezes, a vida é embasada em situações que nós tenhamos falhado, a vida nos ajuda a corrigir. Mas a vida nunca é injusta. Nossa, eu estou sendo tão injustiçado pela vida. Não. A doutrina vai dizer, não cai uma folha sequer sem que Deus saiba, sem que Deus permita. Olha só a diferença, sem que Deus queira. Deus então quis que essas pessoas, esses 1179 desencarnassem. Foi Deus que quis? Não, Deus permitiu. Para cada uma história daquela, há uma lógica
encarnacionista e reencarnacionista, né? De encarne e desencarne, cada um. Aí você me diz, então quer dizer que tinham que morrer mesmo? Não precisavam, não há uma determinação, tem que morrer. Cada um faz o seu caminho. Agora, o universo usa do que o planeta tem para que os desencarnes ocorram, certo? Há uma outra passagem no Evangelho que inclusive fala assim, há que haver o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, o universo utiliza-se das ferramentas que tem para que nós sejamos levados, retornemos, né, deste planeta para os planos espirituais. Essa é uma das explicações que eu compreendi a partir do estudo da doutrina espírita, né? Então, Jesus fala mais adiante, ainda em João, ele fala assim, eu vos tenho dito estas coisas enquanto permaneço convosco, mas o Paráclito, o Santo Espírito, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos disse. Então ele anunciou. O Consolador, como Espírito de verdade, teria, pois, de dar ao homem o conhecimento, e aqui sim, eu acho que é uma realidade que todos nós carregamos dentro de nós, né? Perguntas, questões que estão conosco sempre, que são as seguintes: o conhecimento da origem da humanidade. O Consolador prometido ia dar ao homem a possibilidade de reconhecer a sua origem. De onde vim? Qual a necessidade de eu estar aqui? Por que estou nesse planeta, vivendo com essas pessoas, desenvolvendo essas coisas que desenvolvo, passando por isso que eu passo, de bom ou de ruim? E para onde vou? Conhecimento de sua origem, necessidade de sua estada na terra e seu destino, espalhando por todo lado a consolação que advém da fé e da esperança. Grandes homens e mulheres de fé, eles têm uma paz inabalável. Homens e mulheres com grande fé, eles carregam em si paz inabalável, que é a nossa grande busca. Eu acredito que é essa, né? A gente busca essa paz que permitiria que nós passássemos tanto pelas coisas boas como nas coisas difíceis em equilíbrio, né? Seu compromisso com a verdade, Consolador, seu compromisso com a verdade, o ensino de todas as coisas, o eleva à condição de uma nova revelação, a terceira da lei de Deus aos homens. O Espiritismo, ele fala sobre tudo. Ele é filosofia, ele é ciência e é religião. Mas como ciência? É só ler a coletânea de Chico Xavier, Espírito... meu nome, doutor André Luiz. André Luiz, quando ele faz aquela coletânea, começa com o Nosso Lar e vai... Agora esqueci o último livro, mas salvo engano são 18 livros, né? Uma coisa assim. Naquela coletânea, que são as obras de André Luiz, ali está a ciência. Porque André Luiz, ele explica, ele narra como que se dão todas as intercomunicações entre o mundo espiritual e o mundo material. Como que se dá o desencarne, ele explica. Ele narra, né, como que se dá os desenlaces, os cortes dos laços, dos fios que ligam espírito ao corpo, perispírito ao corpo. Tem uma narrativa dele que é super interessante, que é a reencarnação. Então, como que o perispírito lá em Nosso Lar, na cidade, ele vai para um laboratório e tal, e o perispírito ele vai sendo diminuído, condensado, até assumir a forma que vai ligá-lo ao embriãozinho, né? Ao óvulo que está... que já tem a vida, né? Que é onde ocorreu ali a junção óvulo-espermatozoide. Então, interessantíssimo, é uma obra densa. Leon Denis, com a obra super complexa, filosofia e ciência pura.
E nós temos a parte da religião, né? A parte da fé, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está em obras como, por exemplo, Há 2000 anos, né? Que Chico escreveu, inspirado por Emmanuel, Paulo Estevão. Então nós temos uma doutrina que ela não deixa brecha, ela não deixa ponta. Não deixa ponta. Talvez eu não consiga explicar. Então, às vezes as pessoas chegam com perguntas muito complexas e eu não dou conta. Mas por causa do meu pouco conhecimento. Agora, estudiosos, cientistas da religião espírita, eles vão encontrar uma explicação lógica, plausível, razoável. Eles não vão acabar uma discussão dizendo, não é porque Deus quer, porque a espiritualidade quer assim, pronto, acabou. Vai haver uma fé lógica, racional. Por isso o Espiritismo é consolador, né? O Espiritismo, procedente de espíritos sábios e bondosos, num verdadeiro derramamento da mediunidade na carne, preenche integralmente essas condições, visto que, primeiro, por que o Espiritismo preenche todas as expectativas do Consolador? Faz-nos lembrar o que Jesus ensinou. A primeira premissa, né? A premissa inicial, faz lembrar-nos todos os ensinamentos de Jesus. Então, a parte moral, o comportamento, fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro fizesse a você. Está nos lembrando isso a doutrina, certo? Aí, na sequência, ensina-nos muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar adequadamente, porque na linguagem que Jesus utilizava por meio das parábolas, não ficou extremamente claro as lições. Os homens ainda não tinham condições de entender a mensagem por trás da mensagem de Jesus, né? A gente chama de hermenêutica, a arte de dar sentido à mensagem. Aí lá no interlocutor, observar por que ele está falando, como está falando, de onde veio a mensagem. Então, só na modernidade que nós tivemos capacidade teórica mesmo e de racionalidade para poder entender o que Jesus de fato pregava. Quando Jesus falou, há muitas moradas na casa do meu Pai, ora, a astrofísica está aí para dizer, o universo está em expansão, milhões de planetas parecidos com a Terra estão esparramados pelo universo, milhões, galáxias, sistemas solares, há muitas moradas na casa do meu Pai. E o Espiritismo vem dizer, há muitas moradas, inclusive extrafísicas, né? Há várias dimensões. Então, o Espiritismo vem propor essa explicação. O Espiritismo consola e conforta os que sofrem, ao mostrar-lhes a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. Isso significa que eu não vou sofrer? Não significa que eu não vá sofrer. Eu vou sofrer, mesmo tendo conhecimento. Só que o conhecimento, ele abranda o sofrimento. Toda vez que o sofrimento bate, dói, o conhecimento retina. Lembre-se, nada acontece por acaso. Lembre-se, peça ajuda. Lembre-se, compartilhe sua dor. Lembre-se, há uma razão inteligível. Lembre-se, depois que passar essa dor, a vida continua. Lembre-se, há vida após a morte. Lembre-se. Então, o tempo todo o conhecimento, ele tem essa capacidade de fazer com que o consciente, ele vá nos chamando a atenção, ele vá nos ajudando a menorar, a mitigar a dor do coração, a dor do sentimento. É isso que o Espiritismo ressaltou, por isso é consolador prometido. Olha lá, mostrar-lhes a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. Imagina uma mãe que perde um filho, menininho, pequenininho, o desespero. Nós que somos pais, quem é que consegue mensurar? Quem é que consegue, pelo menos, parar? Deixa eu me colocar no lugar, que você não consegue. Vamos mudar o pensamento. Porque deve ser dolorido demais, deve ser sofrimento demais. Mas lá há a possibilidade de continuar a vida. Se essa mamãe, ela tem o conhecimento,
ela jamais vai esquecer seu filho. Ela vai, toda vez que lembrar dele, vai se emocionar. Mas talvez ela consiga conviver com essa ausência, valorizando o tempo que teve com seu filho na terra, o tempo que aquele presente lhe foi dado, que aquele anjo lhe acompanhou. E a racionalidade, a razão da fé, a fé raciocinada, mostrando que o filho continua vivo, que agora, ele em outro plano, ele poderá um dia, inclusive, cuidar da mamãe na terra. E muitas mamães continuam a cuidar de outros filhos, ou se não tem mais nenhum, buscam a cuidar de filhos, seja em creches, seja dedicando o amor a alguém, por conta de uma racionalidade que faz com que o sentimento ele não domine a gente totalmente. Porque pessoas que não têm a oportunidade de ter essa explicação racional, essas pessoas elas podem carregar o resto da vida amarguras terríveis, de encontrarem depois de 20 anos, e ao serem perguntadas como você está, falou, até hoje eu sofro e fico triste. Por quê? Porque há 20 anos eu perdi aquela pessoa que eu tanto amava, nunca mais prestei, nunca mais consegui fazer nada, minha vida já tinha que ter acabado, porque a pessoa não conseguiu conviver com o sofrimento. A grande questão do Espiritismo, e alguns até questionam, que consolador é esse que estimula as pessoas a compreender sofrimento? Gente, compreender sofrimento não é abaixar a cabeça e falar, não pode bater mais, não é isso. Ontem eu compartilhei aqui uma fala do padre Fábio de Mello, e ele fala algo assim, sabe? Ele fez uma fala assim no Twitter, dizendo, né, que pessoas que nos maltratam, que agem com traição, ele fala, né, elas nos ajudam. Por quê? As pessoas que nós amamos dificilmente nos fariam aprender o que aquela traição nos fez aprender, nos fez maturar, né? Nos fez compreender o que é a humanidade de fato. E aí eu peguei aquela fala deles, né? E aí eu dei só uma complementadinha, desde que o sofrimento não seja físico nem psíquico, não é? Então, uma coisa é nós recebermos o mal feito do outro, mas assim, por causa de orgulho, de vaidade, né, de egoísmo, mas que não venha na carne e muito muito menos aquela violência psíquica que deixa a pessoa ainda mais doente. E aí algumas pessoas que criticaram o padre, né, nas redes sociais dele. Que isso? Essa fala aí é uma fala de vitimismo, você aceitar a violência, não pode aceitar, não é aceitar a violência, aceitar ser maltratado, não pode ser e tal. Quer dizer, quando a gente vê uma fala do padre Fábio de Mello, você tem que entender o seguinte, qual o contexto que ele falou, e vai buscar o que ele já falou. Então, ele é um cara que ele milita, né, na paz, ele é um cara que milita contra a violência doméstica, a violência contra a mulher, contra a homofobia, mesmo a religião dele dizendo que é pecado a homossexualidade. Mas ele é um cara que milita pelo respeito ao diferente. Então, essa fala dele, ela não tem por trás dizer, não, olha, aceite se te baterem, se te violentarem. Não, ele está falando disso não, ele está falando desses abandonos que ocorrem todos os dias, a todos os momentos. Pessoas que nós confiamos e de repente a gente leva aquele susto, falou mal da gente, atacou a gente, fez uma cama de gato, né, para que a gente sofresse algum revés. É com isso que ele está dizendo. Né? Então, quando a gente entende que o Consolador prometido ele está nos propondo, nós compreendermos tudo o que acontece conosco, tudo o que acontece conosco tem uma razão de ser. Então, quando há essa racionalidade, o meu desespero, a minha revolta, que talvez durasse 1 ano, 2, 3, talvez dure só 3 meses, ou 1 mês, porque lá está cintilando dentro de mim. Aqui lá está retumbante. Lembra do que a doutrina espírita te fala. Lembra do que Jesus falou, né? Lembra
Lembra que tem pessoas que sofrem muito mais que você. Lembra da oportunidade que você já teve. Lembra de quanta coisa boa já aconteceu. Então aquilo começa a bater a consciência e vai amainando o sofrimento. Vai acalmando nossa revolta. Aí entra o Consolador. Aí está a consolação que a doutrina espírita nos propõe. O Espiritismo é, pois, segundo os próprios espíritos superiores, o Consolador prometido pelo Cristo. Várias foram as razões que justificaram a promessa do Cristo relativamente ao advento do Espírito de verdade. E uma delas seria a inoportunidade de uma revelação total e completa pelo Cristo, numa época em que o homem não estaria amadurecido para compreendê-lo. Quando Jesus fala, olha, eu vou mandar um Consolador. Como a gente falou esses dias atrás, Jesus inaugurou uma nova época, a época da transição planetária. Nós falamos isso dias atrás. Nós estamos vivendo essa transição do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. A gente está vivendo isso. E quando Jesus, naquela época, inaugurou esse momento, os homens, nós daquela época, nós não tínhamos capacidade cognitiva, emocional, de entender o que Jesus falava. Amar ao próximo é amar o próximo mesmo. Mas o romano que está escravizando a gente, tem que tentar. O romano entender que não podia escravizar os outros, não dava, naquela época não dava para isso. Hoje já dá. Isso já está posto na sociedade. Nós é que ainda fazemos errado, mas o discurso está colocado, está aí. O discurso de tudo de bom que pode ocorrer no mundo, sustentabilidade, respeito ao diferente, luta contra a discriminação, preconceito, isso é Jesus, está posto, está colocado na sociedade. Nós temos lá não sei quantas propostas para viver em equilíbrio no planeta. Então tem lá a sustentabilidade, a reciclagem, tem o consumo consciente. Se nós formos buscar a essência de todas essas dicas, está lá no respeito ao teu próximo de Jesus. Então está posto, está colocado. O Consolador está aí. A gente tem que se abraçar a esse Consolador, que é o Cristo. Não é o Espiritismo só, mas é os exemplos de Jesus, né? Veja bem, demorou quase 2.000 anos, 1.800 anos, para que os homens desenvolvessem um contexto onde, no século XIX, nos 1800, as ciências estavam aparecendo, né? O empirismo, a vontade de buscar conhecimento, de questionar tudo, de analisar. O século XIX é onde as ciências se formam, as ciências contemporâneas. E Kardec, o professor Denisard Rivail, ele era um cientista. Ele era um homem das humanidades, das letras, mas era um cientista pragmático. Era o cara que estava lá pautado nos gregos, né? Por que é assim? De onde veio? Como é que é? Não era um cara que qualquer resposta simples agradava a ele. E aí os espíritos, para chamar a atenção desse indivíduo para a missão dele, resolveram chamar a atenção da sociedade como um todo, com as mesas girantes, com aqueles efeitos físicos. Pegava uma energia de um médium de efeitos físicos, fazia a mesa bater, os objetos baterem, né? Isso o Espiritismo explica, não é milagre, não é mágica, não é fantasma, né? É um efeito físico extradimensional, onde de uma dimensão para a dimensão material o indivíduo dá conta de fazer barulho, de mexer, de assustar a gente, né? Porque a gente tem medo. Mas assim, é uma explicação racional. E o professor Denisard, ele foi tão instigado, olha, tem lá as mesas rodam e responde, o povo pergunta, eles respondem, não sei o quê, que o professor Rivail foi analisar o que era charlatanismo. Primeiro ele foi para desmascarar, vou desmascarar isso aí, que isso é tudo mentira. E foi desmascarando um, desmascarando o outro, até que ele achou realmente aonde os espíritos estavam se comunicando. E quando os espíritos conseguiram se comunicar com ele, e ele entendeu que aquilo era algo novo e era algo que não era brincadeira e nem mentira, aí ele caiu a ficha. E os caras falaram para ele, os espíritos, rapaz, nós queremos é que você faça a sua missão acontecer. É mesmo, é. Agora é a hora. Nós vamos te dizer o que é a vida no mundo espiritual e como ela age sobre o mundo material. Então, o professor Rivail,
Allan Kardec, ele não criou nada. Ele não criou a doutrina espírita. A doutrina espírita não é criação de Kardec. Ela é codificação de Kardec. Kardec codificou as mensagens dos espíritos superiores, do espírito de verdade, né, desse conjunto de espíritos superiores que falavam por meio de médiuns, e aí surgiu o Pentateuco kardeciano. Então Kardec, ele coordenou, né, as ideias. Ele pegou, não, isso aqui é espírito que está fascinado. Então ele, com a ciência, com a filosofia, com a sabedoria, ele foi retirando o que era embuste, né? O que era conversa fiada, e foi deixando o que era de fato a terceira revelação, o Consolador prometido. Então Jesus, há 2000 anos atrás, ele não era a época não tinha o saber desenvolvido a ponto de se apresentar aos homens tudo aquilo que os homens precisavam saber sobre o universo. Nos 1800 já havia essa possibilidade. E aí Kardec vem codificar e nos trazer a consolação. Olha, eu sou suspeito, sabe? Porque a gente que tem afinidade com a doutrina espírita, talvez alguns de vocês se identifiquem com o que eu vou falar. Parece, quando a gente leu aquelas primeiras obras, né? Eu comecei a me interessar pela doutrina espírita por conta das obras românticas, né? Os romances de Zíbia Gasparetto. Então, foi ali a minha porta de entrada, né? O primeiro livro que eu li chamava-se O Amor Venceu. Uma amiga querida me presenteou lá em 1992. Olha só, eu demorei quase 10 anos para chegar em uma casa espírita. Mas quanto mais eu li aqueles romances, que eles estão entremeados, né, do que é essa relação entre os mundos físico e espiritual, parece que aquilo eu já sabia, né? Toda vez que eu recebia um conhecimento daquele, era como se aquilo era novidade, que eu estava vendo pela primeira vez, mas ao mesmo tempo era tão sedutor, se nós pudéssemos dizer assim, era tão legal, que era como se eu tivesse, na verdade, reconhecendo algo que em outro tempo eu já tinha aprendido. Então acho que deve ter acontecido com vocês algo assim. E a doutrina é apaixonante por isso. Ela vem uma após a outra, ela vem nos explicando a vida. Ela vem nos dando informações racionais. Ela não choca com a ciência. Não. A ciência é o carro-chefe. Nós, homens e mulheres, nós somos as ferramentas da força criadora na Terra. Se existe um cientista que está propondo uma ideia mirabolante, o cara que inventou esse celular, esse computador, inventou porque nós temos notícia que tudo é gestacionado no plano espiritual. E aos poucos vai sendo levado à Terra. Vai sendo trazido à Terra. Não é assim? Então, a obra do Nosso Lar, quem tiver curiosidade, depois leia uma obra dos anos 40, salvo engano, anos 1940. Chico falava de coisas lá, André Luiz narrava para Chico coisas do dia a dia Nosso Lar, de comunicação, que você às vezes fala, os modernos televisores sem fio, né? Os modernos comunicadores, como nós estamos fazendo aqui, de vídeo, na década de 40. André Luiz falava isso para o matuto do interior de Minas Gerais. Falava sobre veículos, né, que deslizavam, sobre ondas eletrodomésticas, eletromagnéticas. E hoje nós temos trens no Japão, na China, que os caras flutuam, né? Porque tem os ímãs, e aí os trens se deslocam em altíssima velocidade com aquela força eletromagnética. Então, gente, a doutrina ela é consoladora e ela dá vontade da gente falar a noite toda dela, né? Eu perdi até a hora. Já é 8h36. Mas assim, é tão legal, saca? É tão bacana a doutrina, ela é tão enriquecedora. E toda vez que a gente sofre, né, Isolda? Tá aqui a Isolda aqui, ó, nossa amiga querida. Tá ali a Aline, querida, e outros tantos, Amanda, e Amandinha, e todo mundo tá aí. Cara, toda vez que acontece alguma coisa assim, a gente choca e você fica ali em casa, ou vai... e fica, como diziam os antigos, macambúzio, né? A gente fica meio triste ali, fala, oh, meu Deus. Aí de repente você começa a matutar
a inspiração do anjo da guarda, né? A gente abre o canal, deixa que o obsessor deixa de falar um pouquinho, e aí você lembra, olha, cara, é assim, eu estudei assim, eu vi assim, isso está acontecendo por causa disso, então quer dizer que eu tenho essa possibilidade ainda, e aí você dá uma chacoalhada e vai-se embora, e com coragem, porque eu comecei a falar lá atrás, não terminei, a doutrina espírita não é doutrina de acovardamento. Alguns falam que essa doutrina ela é de acovardamento, porque fala que a gente tem que aceitar. Veja bem, aceitamento é compreensão. Eu tenho que compreender o que acontece comigo. Aceitar é falar, não pode vir bater de novo. Não, senhor. Existem as leis dos homens, é para coibir violência, coibir difamação, coibir injúria, coibir calúnia, coibir crime. A lei do homem está aí. O Espiritismo fala assim, não, esquece a lei do homem. Se te baterem, vai lá, deixa bater de novo. Não é isso. Não é isso. Ela fala para a gente compreender o que ocorre conosco. Mas nos dá, sim, condições de, por meio da razão, se submeter à lei dos homens. E quem falou isso primeiro foi Jesus. A César o que é de César. A Deus o que é de Deus. Então, a lei dos homens, os homens. Doutrina espírita não é de acovardar ninguém, não. Mas ela é sim uma doutrina de compreensão. Não é ficar praguejando e reclamando a vida toda porque algo aconteceu comigo. Mas é dar a volta por cima, levantar, sacudir a poeira e vamos embora. É nesse sentido que a doutrina ela é consoladora, né? Compreensiva para alguns de nós. Então, pessoal, é maravilhoso, né? Falar da doutrina. Ela realmente nos preenche, nos auxilia. E sabe qual que é o mais legal? A consolação melhor que tem? É a seguinte: é a certeza de que quanto menos nós buscarmos, quanto menos nós errarmos, mais felizes seremos. Mas quanto mais darmos o braço a torcer que erramos, também estamos no caminho. Nós, quando conhecemos esse Consolador, a gente continua a errar, lógico, mas é claro que a gente continua a errar. Mas o erro já incomoda. Ele não é mais aquele erro que a gente fala, não, fulano mereceu eu falar aquilo para ele. Ele mereceu e eu não estou nem aí. Não, a gente fala, mesmo estando certo, quando a gente dá uma má resposta em alguém, a gente começa a matutar e falando, mesmo estando certo, aquilo incomoda a gente. Então isso é bom. Você está incomodando porque você não quer mais fazer o mal, não quer mais agir de maneira ríspida com ninguém, de maneira dura. E principalmente, você compreende, nós compreendemos que o imediatismo, que o que estamos fazendo aqui agora, ele vai ser nos cobrado lá na frente. Mas como é bom você ter essa certeza que tudo que planta, colhe. Porque aí, quando chega a oportunidade de fazer o errado, vem na mente. Você tem certeza que você vai fazer? Tem certeza? Olha, você vai ter que colher lá na frente. Então ali é uma oportunidade da gente superar esse tipo de comportamento, né? E para encerrar, eu gostaria de mais uma vez dizer a vocês que nós somos extremamente, felizes de estar poder aqui agora encerrar esse bate-papo hoje, enquanto muitos e muitos irmãos e irmãs nossas, né, retornam ao plano espiritual e nem todos preparados para retornar, né? Nem todos certos de terem cumprido aqui seu papel, suas missões. Então vamos rezar muito para que os homens desse planeta, os homens e mulheres desse planeta, nesse país, eles possam lutar pela vida. Vamos lutar pela vida. A vida em primeiro lugar. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo. Que vocês todos sejam envolvidos pela bondade de Jesus, pelo coração amoroso dele, e que nós continuemos a refletir sobre a importância de estarmos aqui e a importância de tudo que está acontecendo para que a gente crie um mundo melhor. Para encerrar,
Hoje eu vi uma cena, né, numa praia lá do Rio de Janeiro, salvo engano, é uma praia do Rio, Botafogo. E aí eu vi imagens antes do dia a dia, né, a praia, aquela água suja, turva, e hoje a água transparente, límpida, porque o homem está mais em casa, o homem está poluindo menos, e a natureza mostrou que se a gente fizer a nossa parte, a dela ela faz. Então, dessa forma, fica aqui o nosso desejo de que nós aprendamos a viver em equilíbrio com o meio ambiente, conosco, com nossa família, com o nosso trabalho, com a sociedade como um todo, tá bom? Então, que vocês tenham todos uma ótima noite, um ótimo restinho de semana. Vamos nos cuidar muito, principalmente das pessoas com a idade maior um pouquinho, né? Ou aquelas que têm alguma doença. Vamos cuidar muito dessas pessoas, porque nós tivemos notícia de jovens aí essas últimas semanas que passaram dobrado internados aqui em Barra. Saíram muito, mas muito, sabe, muitos sentidos dos tratamentos que passaram para poder retornar à vida deles. Então, gente, obrigado pela atenção, turma do Facebook, turma do Instagram, e aí sábado a Associação Espírita, sexta-feira, quinta-feira já anuncia quem estará conosco refletindo sobre um tema do Evangelho no próximo sábado, tá bom? Então, tudo de bom para todo mundo, fiquem com Deus, um beijão no coração de todo mundo.